Na aula de hoje veremos operações com números inteiros, regra dos sinais. Para números inteiros, existem dois tipos de jogos de sinais. Uma regra para o jogo de sinal da adição e subtração, que é diferente das regras para multiplicação e divisão. Vamos ver as regras de jogo de sinal para adição e subtração. O primeiro caso: se os sinais forem iguais, mais e mais, ou menos e menos, conserva o sinal e soma. Exemplos: letra A, mais 5 mais 3. Ora, o único sinal aqui é o mais, então conserva esse sinal de mais. Na resposta ficamos com mais o quê? E soma. 5 mais 3, 8. Então a resposta final é mais 8. E conserva o sinal, que é mais, e soma. Na letra B temos outro exemplo. Menos 4, menos 1. Os sinais são iguais? São, que é menos e menos. Então conserva o sinal, que é menos, e soma 4 mais 1, 5. Então, ficamos com menos 5. O segundo caso para adição e subtração é quando os sinais são diferentes. Se os sinais forem diferentes, mais e menos, ou então menos e mais, conserva o sinal do número maior e subtrai. Exemplos: mais 3 menos 1. Qual é o número maior? É o 3. Então, qual é o sinal do 3? O sinal sempre fica à esquerda do número. Então, qual é o sinal do 3? É o mais. Então, a resposta vai ser mais. E subtrai, normalmente. 3 menos 1, 2. Então, mais 3 menos 1 é igual a mais 2. A letra B é a mesma coisa. Os sinais são diferentes. Aqui, mais 2, menos 7. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai. Qual é o número maior, 2 ou 7? 7. Qual é o sinal do número 7? O menos. Então, a resposta vai ser menos. E subtrai. 7 menos 2, 5. Então, a resposta vai ser menos 5. Mais 2 menos 7 é igual a menos 5. Agora vamos ver um outro conjunto de regras para jogo de sinal relacionado à multiplicação e divisão. O primeiro caso é se os dois sinais forem iguais, mais e mais ou menos e menos. Isso para multiplicação e divisão. O resultado é sempre mais para dois sinais. Então, na letra A temos o número mais 3 multiplicado pelo número mais 2. Os sinais são iguais, aqui é mais e aqui é mais, que estão se multiplicando. Como os sinais são iguais, pela regra da multiplicação e divisão, tem-se que o resultado é mais. Aí você multiplica normal. 3 vezes 2, 6. Então, mais 3 vezes mais 2 é igual a mais 6. Letra B. Menos 4 vezes menos 5. Ou seja, o número menos 4 vezes o número menos 5. Uma multiplicação que tem sinais iguais. Menos aqui e menos aqui. Se tem sinais iguais, o resultado é sempre mais. E multiplica normal. 4 vezes 5, 20. Então, menos 4 vezes menos 5 é igual a mais 20. Com a divisão, não é diferente a regra dos sinais. Essas regras valem tanto para a multiplicação como para a divisão. Então, se nessa divisão aqui temos mais e mais, dois sinais iguais, então a resposta é sempre mais. E divide. 8 dividido por 2 dá 4. Então, mais 8 dividido por mais 2 é igual a mais 4. Lembrando que você pode colocar ou não. Quando a resposta é positiva, você pode colocar o mais ou pode não colocar nada.
Na letra D, menos 10 dividido por menos 5. Os sinais aqui são iguais. Então, menos e menos. Então, como os sinais são iguais, o resultado é mais. Mais o quê? Aí divide 10 dividido por 5, dá 2. Vamos para o segundo caso. Ou seja, se os dois sinais forem diferentes, menos e mais ou mais e menos, o resultado é menos. Exemplos. Letra A. O número mais 3, que multiplica o número menos 2. Os sinais são diferentes, porque aqui eu tenho mais, eu tenho menos. Como os sinais são diferentes, o resultado é menos. E multiplica normal. 3 vezes 2, 6. Letra B. Menos 5 vezes mais 3. É o número menos 5 vezes o número mais 3. Os sinais são diferentes, menos e mais. Então a resposta final vai ser menos. E 5 vezes 3, 15. Menos 15. Já o menos lembrando que é obrigatório colocar na resposta, quando o número é negativo. Letra C. Mais 10 dividido por menos 2. Mais e menos. Os sinais são diferentes, então o resultado é menos. 10 dividido por 2, 5. Letra D. Menos 8 dividido por mais 4. Sinais são diferentes, menos e mais. A resposta é menos. 8 dividido por 4, 2. Repare que sempre é feito primeiro o jogo de sinal. Vai analisar se é mais e menos, menos mais, menos menos. E definir qual é o sinal da resposta primeiro. E depois fazemos a operação principal, né? O 5 vezes 3 ou 10 dividido por 2. Depois que vê o sinal. Bom, aqui estão sintetizadas as regras de sinal, os jogos de sinais para a multiplicação e divisão. Essas regras não se aplicam quando estamos diante de uma soma. Só se aplicam quando estamos diante de uma multiplicação ou divisão, como vimos anteriormente. Jogo de sinal mais com mais dá mais, porque os sinais são iguais. Apenas por isso. Menos com menos também dá mais, porque os sinais são iguais. Menos com mais dá menos. Sinais diferentes. Mais com menos dá menos. Sinais diferentes. Então, na verdade, não temos 4 coisas para saber. Só temos 2. Se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Se os sinais forem iguais, sempre vai dar mais. Se os sinais forem diferentes, sempre vai dar menos. Esses jogos de sinais valem quando temos apenas 2 números, multiplicando. Quando temos 3 ou mais números, temos que fazer com os 2 primeiros números e depois multiplicar o resultado e fazer o jogo de sinal com os outros, com as outras parcelas. E aqui uma revisão, né? Então, nós temos um conjunto de regras para adição e subtração e um outro conjunto de regras para multiplicação e divisão. Elas são totalmente diferentes, como vimos. Na adição e subtração, quando os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Isso é um conjunto de regras. A outra coisa, o outro conjunto de regras, é para multiplicação e divisão. Em que quando se tem sinais iguais, o resultado é mais. Sinais diferentes, o resultado é menos. Então, isso deve ficar bem claro. São 2 conjuntos de regras diferentes.